Quem diria que a falta de estudo de geografia básica nas escolas formariam cidadãos que não sabem de economia básica, não é isso? Um ano após tarifaço de Trump, consumidores americanos pagam o preço. Todo mundo sabe que isso é uma questão básica. Se uma empresa, um empresário, ele vende um produto, ele vai colocar todos os custos do produto no preço final. E quem vai comprar aquele produto no final? O mercado consumidor. E o povo americano, quando votou no Trump, né, parece que não entendeu que essa questão das tarifas que ele queria colocar, que ele queria aplicar, iria se voltar contra os próprios consumidores americanos. A gente vê que isso gerou um aumento médio de US$ 1.000 por família em 2025. Então, essa é a análise do tarifaço do Trump um ano após ser implementado. O novo relatório do Banco da Reserva Federal de Nova York confirma o que os economistas há muito tempo alertam. O peso das tarifas é suportado quase inteiramente pelas pessoas que vivem no país que as impõe. No ano passado, em 2025, os consumidores americanos pagaram cerca de 90% dos impostos de importação de 2025. Isso não é surpreendente, até porque a gente já sabia que isso iria acontecer, né, quando houve aí essa divulgação da tarifa, das tarifas. E embora o relatório do Fed de Nova York não tenha analisado divisão entre empresas e consumidores, o relatório do CBO, publicado na quarta-feira, dia 11, estimou que as empresas continuariam reduzindo ligeiramente suas margens para compensar custos extras. Porém, a gente sabe que não é a maior parte. Não tem como as empresas acabar com a margem de lucro e operar no zero a zero, né? Isso é inviável. 70% quem paga são os consumidores, segundo a reportagem. Quanto aos exportadores estrangeiros, que o presidente Trump há muito afirma que arcaria com os custos, estão assumindo cerca de 5% apenas. Em termos reais, essas tarifas vão representar um aumento médio de impostos de US$ 1.000 por família, que já aconteceu agora em 2025. Eu publiquei um vídeo aqui falando justamente que a Câmara estava tentando impedir mais taxação, dessa vez dos Estados Unidos para com o Canadá, e isso já reflete também uma tentativa de atitude em vista a essa problemática, porque em 2025 já foi demonstrado o que é que acontece para a população quando tem essas tarifas enormes que o Trump está querendo colocar. Porém, o Trump, ele não é burro, ele não é estúpido, ele sabia muito bem que isso ia acontecer. Ele sabia muito bem que isso ia ser ruim para o próprio povo dos Estados Unidos. Ele é um cara estudado, ele é empresário também. Então ele sabe que a empresa vai precisar lucrar e vai devolver isso no preço final do produto. E quem vai pagar é o mercado consumidor, e quem iria pagar seria o povo americano também, a maior parte dessa dívida. Então, ele não é burro, ele sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim ele fez, apostando na estupidez do próprio povo do país, né? Se tivesse uma geografia básica boa nas escolas dos Estados Unidos, eles teriam tido essa aula que é tão básica. Em uma declaração, o porta-voz da Casa Branca defendeu a agenda tarifária, observando que a inflação havia diminuído e os lucros das empresas aumentado, mesmo com a taxa média de tarifas dos Estados Unidos tendo aumentado quase 7 vezes mais. A realidade é que a agenda econômica do Trump, com cortes de impostos, desregulamentação, tarifas e abundância de energia, está reduzindo custos e acelerando o crescimento econômico. Isso segundo a Casa Branca. É claro que tudo isso está acontecendo enquanto os americanos comuns se revoltam com o custo de vida, né, que está cada vez mais alto, e responsabilizam cada vez mais Trump e os republicanos. Essa foi uma tentativa bem protecionista do Trump de tentar fazer com que as pessoas dos Estados Unidos comprem dos próprios empresários dos Estados Unidos. Porém, aparentemente, né, conforme está sendo divulgado, não está dando tão certo.
A economia dos Estados Unidos está indo muito bem, segundo eles delirantemente estão falando. Isso se deve principalmente ao fato de a economia ser medida em médias e agregados. Veja, por exemplo, o relatório de empregos de janeiro, divulgado quarta-feira. No geral, aparecia surpreendentemente forte, 130 mil empregos criados, quase o dobro do que os economistas esperavam. Aparentemente, muitos desses empregos, eles foram esvaziados por conta da política do ICE, né, da política de imigração, e muitos desses empregos estavam sendo ocupados por imigrantes. E esses imigrantes precisaram sair desses empregos. Então, talvez esses empregos não tenham sido criados, né? Quando fala criado, dá a aparência de novo, que é um cargo novo que foi criado. Mas não. Muito provavelmente aqui, vários desses empregos são postos de trabalhos que estão vazios e necessitando de pessoas. Mas vamos continuar aqui a matéria. Se você olhar mais de perto, quase todos os ganhos vieram de um único setor: saúde. Olhando um pouco mais de perto, praticamente todos os outros setores apresentaram ganhos fracos ou perdas. Na verdade, em todo o ano de 2025, saúde e assistência social representaram 97% de todo o crescimento do emprego. Inclusive, nessa outra matéria aqui, explica que não são apenas os setores de saúde que estão precisando, né, de gente para trabalhar, ou seja, que houve esse aumento do emprego, mas também assistência social, transporte e armazenagem registraram esse aumento, né, essa criação de empregos. Isso nos Estados Unidos. A quantidade de pessoas desocupadas nos Estados Unidos se manteve em 7,1 milhões. Isso é maior do que a taxa de pessoas desocupadas do Brasil, né? Segundo aqui o site do governo, da Secretaria de Comunicação Social, o número médio de brasileiros sem trabalho diminuiu cerca de 1 milhão, caiu de 7,2 milhões para 6,2 milhões de pessoas. Então, hoje, a gente tem cerca de 6,2 milhões de pessoas desocupadas, enquanto que nos Estados Unidos tem 7,1 milhões de pessoas. Então, fica aqui na prática a aprendizagem. Para onde vai essas taxas, para onde vai essas tarifas? Sempre é o consumidor final que vai pagar a mais. Então, a gente tem que simplesmente parar de se iludir com essas questões que são economia básica e prestar mais atenção nas aulas de geografia na escola, prestar mais atenção no que os economistas vão falar sobre o assunto e vamos acompanhar aí se o Senado vai conseguir segurar as tarifas do Trump para o Canadá também dessa vez, ou não, se vai deixar passar e os consumidores americanos vão continuar pagando esse preço.